E aí, povo de Deus, a paz do Senhor. Hoje nós iremos aí entrar no livro de 1 Reis. E hoje, como ele é um pouco extenso, nós vamos ler aí só o capítulo 1. A velhice do rei Davi. O rei Davi havia envelhecido, estando já com idade muito avançada. Por mais que lhe agasalhassem com cobertas, seu corpo não se aquecia. Sugeriram-lhe então seus servos: procure-se para o Senhor nosso rei uma jovem virgem que assista o rei e cuide dele. Ela dormirá ao seu lado e assim o Senhor nosso rei se aquecerá. Procuraram, pois, em todo o território de Israel uma jovem bela e acharam Abissag, uma sunamita, e a conduziram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa e dedicada, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações sexuais com ela. A conspiração de Adonias. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, começou a divulgar: sou eu que vou reinar proximamente. Arranjou para si carros e cavalos, além de 50 guardas que corriam adiante dele. Seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu, questionando: por que fazer isso? Ele era também um homem extraordinário e belo, e havia nascido depois de Absalão. Adonias, pois, entrou em entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, que tomaram partido de Adonias e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaías, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e o guarda especial de Davi não seguiram a Adonias. Certa vez, quando Adonias imolou ovelhas, bois e bezerros cevados junto à rocha de Zoelete, nas proximidades de Enrogel, convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá, que serviam ao rei como conselheiros. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaías, nem os valentes, nem seu irmão Salomão. A ação de Natã a Batseba. Batseba é a mãe de Natã, de Salomão. Natã questionou a Batseba, mãe de Salomão: não ficaste sabendo que Adonias, filho de Agite, proclamou-se rei sem que o nosso senhor Davi fosse comunicado? Pois então, preste atenção ao conselho que passo a dar-te, a fim de que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai depressa ter com o rei Davi e indaga-lhes: Senhor meu rei, porventura não juraste a esta tua serva: Salomão meu filho reinará depois de mim? E é ele que se sentará no seu trono? Com que autoridade Adonias se denominou rei? E enquanto ainda estiveres lá falando com o rei, entrarei depois de ti e apoiarei as tuas reivindicações. Então Batseba dirigiu-se aos aposentos do rei, já idoso, onde a virgem de Sunem, Abissag, zelava por ele. Batseba se ajoelhou e se prostrou diante do rei, e o rei lhe indagou: que desejas? Ela prontamente respondeu-lhe: meu senhor, juraste a esta tua serva por Yahvé teu Deus: teu filho Salomão reinará depois de mim, e a ele que se sentará no meu trono. Ora, eis que agora Adonias proclamou-se rei e tudo. Senhor meu rei, nem ficaste sabendo disso. Adonias imolou grande número de bois, bezerros, cevados e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, como também o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. No entanto, é para ti, Senhor meu rei, que todo o Israel dirige o seu olhar, para que lhe indiques pessoalmente quem haverá de sentar-se depois de ti sobre o trono que te pertence, ó meu senhor e rei. De outro modo, assim que o rei, meu senhor, descansar na companhia de seus antepassados, eu e o teu filho Salomão seremos julgados e tratados como traidores. Ela ainda estava argumentando com o rei quando chegou o profeta Natã, e anunciaram ao rei:
O profeta Natã deseja ver o rei. Ele se aproximou do rei e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Então Natã declarou: Senhor meu rei, acaso afirmaste, Adonias reinará depois de mim e sentar-se-á no meu trono? Porquanto ele desceu hoje para imolar grande quantidade de bois, bezerros cevados e ovelhas. Tendo convocado todos os filhos do rei, os oficiais do exército, e exclamou: Viva o rei Adonias! Mas não convidou a mim, teu servo, nem o sacerdote Zadok, nem Benaías, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. Porventura, isso aconteceu por ordem do Senhor meu rei, sem que tenhas informado a teus servos mais próximos que quem sucederia o trono do Senhor meu rei. Salomão é consagrado rei. Então prontamente o rei Davi ordenou: Chamai para mim Batseba. E ela entrou e postou-se em pé diante dele. Em seguida proferiu o rei um juramento: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que certamente ainda hoje mesmo vou executar o que prometi em nome do Senhor, o Deus de Israel. Eis que o meu filho Salomão me sucederá como rei e ocupará o meu trono em meu lugar. No mesmo instante, Batseba prostrou-se com o rosto rente ao chão e, ajoelhando-se perante o rei, exclamou: Viva para todo sempre o rei Davi, meu senhor. Logo depois, o rei Davi ordenou: Chamai para mim os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaías, filho de Joiada, assim que eles se apresentaram ao rei. Ele os orientou, dizendo: Tomai convosco os conselhos do vosso rei, fazei com que o meu filho Salomão monte sobre minha mula e conduzindo-o até Gion. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungiram o rei sobre todo Israel. Nesse momento tocaram o shofar, a trombeta e bradareis: Viva o rei Salomão! Depois tornareis a subir atrás dele, e ele virá a sentar-se no meu trono e passará a reinar em meu lugar, pois foi a ele que instituí governantes sobre todo Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, declarou ao rei: Amém. Assim seja hoje, e que Yahvé, o Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Assim como Yahvé permaneceu com o rei, meu senhor, de igual modo esteja com ele, com Salomão, a fim de que ele exerça um reinado ainda mais portentoso que o reinado de meu senhor, o rei Davi. Desceram, portanto, os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os cretitas e os peletitas, e convenceram Salomão a montar a mula particular do rei Davi e o escoltaram até Gion. O sacerdote Zadok apanhou na tenda o chifre com o óleo sagrado e ungiu Salomão. Logo depois tocaram o shofar, a trombeta, e todo o povo bradou: Viva o rei Salomão! Em seguida, todo o povo se organizou e subiu atrás dele, tocando flauta e celebrando, com tanta animação que o chão tremia com o barulho da multidão. O pavor de Adonias. Adonias e todos os seus convidados foram informados sobre o que estava acontecendo pouco antes de terminarem o banquete que haviam servido. Assim que Joabe ouviu o toque do shofar, indagou assustado: O que significa esses brados e esse alvoroço na cidade? Estava ainda a falar quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias o recebeu com estas palavras: Entra, pois és homem honesto e certamente trazes boas notícias. Diante disso, Jonatas lhe replicou: De fato, o rei Davi, nosso senhor, acabou de proclamar Salomão rei. O rei mandou junto
O rei mandou junto com ele o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaía, filho de Joiada, os cretitas e os peletitas, e eles o fizeram montar a mula particular do rei. A seguir, o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungiram o rei junto à fonte de Giom. De lá, eles retornaram celebrando e gritando de alegria, e a cidade está sob grande tumulto e exaltação. É precisamente esse o barulho que acabais de ouvir. Além disso, Salomão já está sentado no trono real, e até mesmo os servos oficiais do rei já foram saudar e felicitar o rei Davi, nosso Senhor, auspiciando que teu Deus glorifique o nome de Salomão, mais ainda que o teu, e que eles engrandeça seu trono mais do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente sobre o seu leito e exclamou: Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que permitiu que meus olhos vissem hoje um de meus descendentes sentar-se sobre o meu trono. Então todos os convidados de Adonia entraram em pânico, levantaram-se depressa e cada qual partiu para um lado. Adonias, temendo Salomão, levantou-se e foi se agarrar aos chifres do altar. O fato foi comunicado a Salomão com estas palavras: Eis que Adonias ficou apavorado com o que o rei Salomão poderia lhe fazer e se agarrou às pontas do altar, suplicando que o rei Salomão me jure que não mandará acabar com a vida deste teu servo ao fio da espada. Então Salomão garantiu: se ele se portar como uma pessoa leal, nem sequer um de seus cabelos lhe será arrancado. Todavia, se for surpreendido agindo desonestamente, ele certamente pagará com a própria vida. E o rei Salomão ordenou que alguns soldados fossem até ele e o fizessem descer do altar. E Adonias foi trazido à presença do rei e curvou-se solenemente diante da majestade de Salomão, que lhe ordenou: vá em paz para a tua casa. Bom, aqui nós finalizamos o primeiro livro de Reis, capítulo 1. Fiquem todos na paz e até a próxima.